Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, 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 vem com vaguinha! Aos poucos vai passando, né, a raiva. A derrota pro Fluminense foi a pior possível, foi a pior da temporada, mas vai passando, vai passando. Tem tempo aí pra trabalhar e tem mais um jogo ainda que a gente tem obrigação de fazer vitória contra o Atlético Mineiro, mas a vida do Inter ela vai ser resolvida muito mais fora de campo nos próximos 30, 40 dias, com contratações urgentes que o departamento de futebol precisa fazer. Qual o preferido para ser o substituto de Fernando? E qual a alternativa o Internacional deverá encontrar para a lateral esquerda? Enfim, esses são os tópicos principais de muitos assuntos do Internacional. Tudo a partir de agora neste conteúdo que tem a força de Zapay, esse aplicativo gratuito que vai ajudar você a pagar as contas do teu carro. Tu só vai ter uma preocupação, que é dirigir, e vai parcelar em 12 vezes aqui nesse aplicativo. Baixe ele agora, jogue a placa do teu carro lá no aplicativo, ó. Baixou o aplicativo, vai pedir a tua placa. Colocou lá, vai ter o histórico de dívidas que você tem. E tem que pagar, gente. Carro, vai por mim, tá? Vai por mim. Porque vai ser pego numa blitz, vai ter o carro guinchado, é um rolo, é um rolo. Então, te programa. Organização, não custa nada. Te organiza, parcela em 12 vezes e ainda eu te dou um cupom que é o Vaguinha20 e tu tem 20% de desconto nas taxas para quitar as dívidas de licenciamento, IPVA, multas, o que for. Você que tem carro, moto ou caminhão, tem que baixar de graça esse aplicativo no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Bom, alguns nomes começam a pipocar, tá? O que eu consegui descobrir na última hora? Que há um entendimento de que para a primeira função do meio de campo tem um jogador que entraria e cairia como uma luva no time do Internacional. E que poderia ser, assim, o único disponível, e ele não está disponível, mas o único acessível para substituir, sem ter muita perda, o volante Fernando, que para por de 4 a 6 meses, né? 5 meses aí o Fernando. Inclusive há uma informação do Globoesporte.com de que o Fernando pode repensar a continuidade no futebol depois desta lesão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que ele pudesse voltar esse ano e renovar o contrato porque joga demais. Esse jogador, para substituir o Fernando numa avaliação interna é Kaique, do Juventude. Tá? O Kaique passou por uma cirurgia no ano passado, de ligamento cruzado, voltou e voltou bem, tá jogando lá no Juventude. O Grêmio tentou esse jogador agora e o Juventude disse não. Não tem os valores envolvidos na proposta feita pelo Grêmio. Não sei nem se o Juventude quis abrir conversas. Entretanto, não houve também, pelo que sei, um movimento forte do jogador no sentido de exigir a liberação ou de forçar a saída do Juventude. O que mudaria se a proposta fosse do Internacional, tá? Então as reuniões elas são permanentes no Beira-Rio. A comissão técnica já transmitiu o desejo, né, de contar com este atleta, com o Kaique, e pode pintar aí uma proposta do Internacional ao Juventude. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Nos bastidores, pessoas já estão conversando com dirigentes do Juventude para entender por que o Juventude não quer liberar esse jogador, sendo que, e aí está a facilidade do negócio, ele tem contrato até o final deste ano, podendo sair de graça para qualquer clube a partir do final do seu contrato em dezembro. Para mim, o cenário mais claro e de maior possibilidade de reforço para essa função está neste jogador que atua no Juventude. Fazer uma proposta para o Juventude financeira e um contrato mais longo, tentando usar o jogador para que ele force a sua saída e para que ele reforce o Internacional
para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América ainda este ano. O Kaique é muito bom volante, é óbvio que é menos que o Fernando, mas acho que pelo fato de o Roger conhecer muito bem ele, poderia ser uma grande alternativa para a sequência da temporada. Outro nome que o torcedor sugere, tá? Eu recebi várias sugestões sobre o William Arão nas minhas redes sociais. William Arão, contrato encerrando. Só que, neste momento, há uma concorrência forte do Santos, tá? Que tem uma negociação muito bem encaminhada. Tá? O Santos tem uma negociação muito bem encaminhada. O Alexandre Matos, diretor executivo de futebol, deixou o Cruzeiro e foi para o Santos. E essa seria uma prioridade da sua gestão, que começa agora, a contratação do William Arão para o Santos. Tá? Então, o Inter, se entrar na disputa pelo William Arão, entraria atrás nesse negócio, e mais do que isso, o Santos está disposto a pagar o salário que ele pretende receber no futebol brasileiro, que é na casa de R$1 milhão. Vejam a diferença, o Inter vai buscar um jogador no Juventude, vai oferecer um contrato maior, mas com um salário que não vai chegar na faixa dos 500 mil. Tá? Não vai chegar nessa faixa. E o Inter teria que pagar, é verdade, o Juventude. Então, são dois nomes, tá, que estão sendo especulados nesse momento e que eu trago para vocês aqui o cenário. Gente, lateral esquerdo. Bom, o Inter perdeu um dos melhores volantes do futebol brasileiro, um dos melhores camisa 5 do futebol brasileiro, para mim um dos melhores volantes dos últimos, 20 anos do Beira-Rio, dos melhores 5 dos últimos 20 anos, é o Fernando, sem dúvida alguma, e perdeu aquele que foi, no ano passado, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, o Bernabei. A gente não pode iniciar a fase de mata-mata sem reposição para essas duas funções. Mas onde o Inter vai encontrar um lateral esquerdo que chegue para ser titular? Mercado sul-americano. Sai um estrangeiro, que é o Bernabei, e entra um outro estrangeiro. Nos moldes da contratação do Alan Benítez. Um jogador que esteja em fim de contrato, que já tenha sido observado pelo Inter aqui na América do Sul, ou no México, enfim, e que venha sem custo. Por que sem custo? Porque aqui o Bernabei, que é um jogador que o Inter fez um alto investimento, voltará a jogar esse ano. Então o Inter não pode, e o Inter tem um reserva que é o Ramon. O Inter não pode agregar na sua folha mais uma contratação de peso, gastando dinheiro para a lateral esquerda. Então este é o modelo. Encontrar na América do Sul um jogador com as características do Alan Benítez, que é o lateral direito que foi contratado, para suprir essa carência do Bernabei. Não tenho nenhum nome neste momento. E para fechar este conteúdo, eu quero dizer o seguinte: chegou a hora da direção do Inter ajudar o Roger. Chegou a hora de dar reforços de qualidade para ele. E de não vender o Vitão. Porque se vender o Vitão, para mim a mensagem está clara. Não queremos título. Essa é a mensagem. Ah, Vaguinha, mas aí depende da reposição. O Inter vai conseguir contratar um grande zagueiro? Ou vai ser no nível que a gente está falando aí dos volantes que vem para substituir Fernando e Bernabei? Para essa função de zagueiro, se o Inter perder o Vitão, tem que ser um zagueirão. Um baita nome. E como contratar um baita nome para a zaga? Então tá na hora de ajudar o Roger. Sem perder jogadores. Vende jogadores novinhos. Vende quem está surgindo da base agora que não faria tanta falta no time titular. Mas não vende peça importante. E traz jogador de nível. Jogador que chega e
junto com ele tá escrito nas costas: esse vem para brigar por títulos. Tá na hora de ajudar o Roger. Abraço, obrigado pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau.